Então eu convido agora o especialista em regulação da ANEEL, o Leandro, para fazer a apresentação a respeito do processo tarifário e também a respeito da questão da qualidade do serviço que vai ser praticado aqui na área de concessão. Pessoal, bom dia. Bom, então acho que o vídeo já deu uma ideia assim, de como que é definida a tarifa de energia elétrica. Então essa apresentação aqui é mais para trazer alguns números, né? Qual é a proposta que está em audiência pública para a revisão tarifária da Nova Palma. E além disso, essa audiência pública também trata dos indicadores de continuidade, né? A qualidade do serviço prestado até a próxima revisão tarifária. Então, sobre esses dois temas, a gente vai trazer aqui a proposta que está em audiência pública. Bom, como que a ANEEL atua, né, na definição do preço da energia elétrica das tarifas? A gente tem dois processos, são os processos ordinários, né, que é a revisão tarifária, que a gente está tratando agora, que ocorre a cada 4 anos. Então essa é a terceira revisão tarifária aqui da Nova Palma. A primeira foi em 2005, a segunda foi em 2009, agora em 2013, pela terceira vez a ANEEL está fazendo a revisão das tarifas. Nos anos que não tem a revisão, o que acontece é um reajuste. E o que diferencia um processo do outro, essencialmente, é a definição dos custos da distribuidora local. Eles são redefinidos na revisão e no reajuste eles são simplesmente atualizados pelo IGPM, né, deduzido de um componente de produtividade que também é definido agora aqui no momento da revisão. E extraordinariamente pode acontecer algum outro movimento tarifário, como o André acabou de colocar agora, no fim de janeiro, aconteceu uma revisão tarifária extraordinária, né, de todas as distribuidoras de energia elétrica do país, e a maior redução tarifária foi aqui na área de concessão da Nova Palma. E eu explico em seguida por quê. Só recapitulando um pouquinho o que o vídeo colocou, né, a receita de uma distribuidora ela é definida em duas grandes parcelas, né, que o contrato de concessão chama de parcela A e B. A parcela A são os custos que não são diretamente relacionados ao negócio da distribuidora, né? Isso é compra de energia, é pagar pela transmissão dessa energia e os encargos setoriais, que são as políticas, né, de governo para o setor elétrico. E a parcela B, essa sim, é a receita da distribuidora, está diretamente relacionada ao negócio dela. Essa revisão tarifária extraordinária que possibilitou, né, a redução aqui de 26% para o consumidor residencial, foi focada principalmente na parcela A e na questão dos subsídios tarifários. Então, como que se deu essa redução? Basicamente na compra de energia e na transmissão de energia, o que estava acontecendo é que várias usinas e várias linhas tinham os contratos de concessão vencendo agora no ano de 2015. Então, por meio de lei, o que o governo fez foi oferecer para essas concessionárias que tivessem os seus contratos prorrogados. Só que em troca dessa prorrogação, os geradores e transmissores tinham que aceitar que a sua receita fosse reduzida. Então, os que aderiram e os que pediram a renovação dos contratos tiveram a receita reduzida e isso reflete num custo menor para o consumidor. Outra redução que teve foi nos encargos setoriais. Então, essa mesma lei extinguiu um dos encargos que o consumidor pagava, que era a Reserva Global de Reversão, a RGR. Essa deixa de ser paga pelo consumidor. Esse fundo, esse encargo era para ter recursos suficientes para pagar a reversão dos ativos quando acabassem as concessões. Então o consumidor agora deixou de pagar esse encargo. E a outra alteração muito relevante, principalmente aqui para a área da Nova Palma, foi a política de subsídios. Até essa lei, o desconto que era dado, por exemplo, para o consumidor rural, que aqui é um mercado bastante relevante, era pago dentro da própria concessão. Então o consumidor rural tinha um desconto, os demais consumidores da Nova Palma pagavam uma tarifa um pouco mais alta para compensar esses descontos. A partir dessa nova lei, todos esses descontos passam a ser pagos pela CDE, que é o encargo setorial. Então unificou o pagamento desses descontos para o Brasil todo. Não é mais fechado dentro de cada área. E aí teria um aumento dessa conta, né, da CDE. Para evitar esse aumento, o que o governo fez foi que o governo aportou recursos do Tesouro dentro da conta da CDE. Então, a conta para o consumidor de energia elétrica ficou mais barata. Então, é basicamente isso que aconteceu e proporcionou a redução da conta de energia agora no dia 26. E aí, em abril, vem a revisão tarifária.
e a proposta é uma redução média de 2%, e a ideia aqui é explicar por quê. Bom, os encargos que são pagos pela Nova Palma são basicamente CDE, Proinfa, taxa de fiscalização e PID. Compra de energia e transmissão, a Nova Palma é uma empresa suprida pela AS Sul. Então, as empresas de menor porte, com mercado até 500 gigawatt-hora ano, têm essa possibilidade de optar por serem supridas. Então, quem é responsável pela compra de energia, pela contratação da rede básica de transmissão, é a AS Sul, e a Nova Palma paga para a AS Sul por isso. E a parcela B são basicamente os custos operacionais da Nova Palma, a remuneração e a depreciação dos investimentos que foram feitos pela empresa. Como que cada um item desse aí, né, compõe o preço final médio, né, do consumidor? Se a gente fosse pegar uma conta de luz média aqui da área, 36% são para compra de energia, né? Então esse dinheiro na verdade vai para esse Sul que compra energia e repassa esse preço para a Nova Palma. Transmissão é a mesma coisa, 5%, né? Também é feito por meio da S Sul. Os encargos setoriais depois da lei agora são bem menos relevantes, né? Que são só 3%. Os tributos é uma parcela bem pesada aqui da conta final. Basicamente que o principal é o ICMS, e a competência para definir o ICMS é do governo estadual, né? E o outro tributo que é pago via conta de luz é o PIS/COFINS, que esse aí quem tem a competência de definir é o governo federal. Então esses tributos não fazem parte da tarifa que a ANEEL define, né? O governo estadual e o governo federal é que definem as alíquotas, e isso é cobrado do consumidor final e repassado para os governos. A parcela da distribuidora são 28% da conta final. É aqui que se concentra principalmente a revisão tarifária. Então todas as metodologias de incentivo à eficiência, de ganho de produtividade, etc., são focadas principalmente nessa parcela aqui de distribuição. Essa proposta de menos 2% de redução, né? Como que isso é composto, quando a gente olhar esses itens todos de receita? A parte de encargos setoriais é praticamente neutra, né? Está tendo um impacto de 0,32%. Transmissão está tendo uma redução, um impacto de quase menos 2%. Isso é muito em função lá da revisão tarifária da AS Sul, que está diminuindo a parcela de fio, né? A parcela de distribuição da AS Sul. O principal vilão aqui de aumento, né, é a parte de compra de energia, a parte de geração. É o que a Nova Palma tem que pagar lá para a AS Sul. A gente viu no gráfico anterior, é o custo mais relevante que a Nova Palma tem, então qualquer variação de preço na compra de energia impacta de maneira relevante o consumidor final. E aqui a razão essencial desse aumento vocês devem estar acompanhando, o fato das termoelétricas estarem todas acionadas. Então a gente teve agora um período de chuvas ruim, os reservatórios, principalmente da região sudeste, centro-oeste, onde estão os maiores reservatórios, estão bem baixos. Então é necessário que sejam acionadas as termoelétricas para você conseguir poupar água nesses reservatórios. Então a projeção de geração dessas térmicas para os próximos 12 meses ela é bem alta. Então as térmicas devem ficar acionadas o ano inteiro, desligando aquelas mais caras, a óleo diesel, aí no meio do ano. Então essa conta é repassada para o consumidor final por meio de um seguro, que é um encargo que é o encargo de serviço de sistema. Então o que a AS Sul está pagando, esse encargo de serviço de sistema, e isso compõe o preço da energia que a Nova Palma paga para a AS Sul. Então essa é a principal razão desse aumento. Na parcela B, que são os custos com distribuição, está tendo um aumento de 1,25%. Nesse ponto, normalmente na revisão tarifária há uma redução, tá? Costuma participar reduzindo a tarifa. Por quê? A gente acabou de ver que é basicamente custos operacionais, e aí a ANEEL define um ganho de produtividade anual que é revertido no momento da revisão tarifária. Remuneração dos ativos, a taxa de remuneração ela é revista a cada ciclo de revisões tarifárias, e a taxa de remuneração a partir de abril vai ser bem menor do que a que vinha nas tarifas. E a depreciação é o tempo que o consumidor tem para recompor o investimento que é feito. Essa taxa também foi revista. Então o consumidor vai pagar pela recomposição dos ativos feitos num prazo mais longo. Isso também
participa para reduzir a tarifa. Então, por que não está reduzindo, né, a parcela B? Em termos de receita, que é o que vai para Nova Palma, está sendo reduzido. A questão é que a tarifa é receita dividida pelo mercado. E a gente observou que no último ano o mercado industrial de média tensão, aqui na área de concessão, ele tem reduzido bastante. Então a base pagante ela encolheu mais do que a receita encolheu. Então a tarifa tem esse pequeno aumento aí de 1,25% na parte que trata de parcela B. O que está ajudando muito aqui a redução das tarifas é a questão dos financeiros. O que são esses componentes financeiros? Os financeiros normalmente são ajustes feitos com relação aos custos dos últimos 12 meses. Então, lá no reajuste passado, foi definido um valor de financeiro, e lá tinha um financeiro que era muito relevante, que era o diferimento dos resultados da revisão tarifária lá do primeiro ciclo. Então, lá teve uma revisão tarifária que foi um aumento bem grande da conta. Esse aumento foi repartido, né, foi diferido em várias parcelas. Algumas parcelas foram pagas nos primeiros anos, e aí a Nova Palma já tinha uma tarifa extremamente alta, era uma das maiores tarifas residenciais do país. E aí a ANEEL decidiu por deixar de considerar as outras parcelas naquele momento, que a tarifa era muito alta, e seriam incluídas quando houvesse uma redução dessas tarifas. Com a revisão tarifária do segundo ciclo, quando teve uma redução, foi possível voltar a compensar esses valores que tinham sido diferidos. E aí o consumidor vai acabar de pagar essas parcelas agora. Nesse último reajuste foi a última parcela. Então, a partir da revisão, esse valor financeiro sai da tarifa. Então, é isso que está, esse componente maior, que essa redução é muito em função da retirada desse diferimento lá do resultado da primeira revisão. Somatório de todos esses componentes é que dá esse menos 2, que é a proposta dessa audiência pública. O impacto não é igual para todo mundo, né? A gente tem uma estrutura tarifária que é como essa receita ela é dividida para cada nível de tensão, para cada tipo de consumidor, etc. Uma das notas técnicas que estão disponíveis lá no site da ANEEL explica exatamente essa questão da estrutura tarifária. Mas o doutor André até já acabou de explicar que a cada revisão tarifária é recalculado o custo de expansão em cada nível de tensão, né? Cada consumidor ele deve pagar de acordo com o custo que ele impõe à rede. Então, ao atualizar essas medições, esses custos, etc., o que se observou é que o consumidor, em média tensão, deveria pagar um pouquinho mais do que ele vinha pagando. Então, na média tensão, a proposta aqui é um aumento de 10% da tarifa, enquanto para o consumidor de baixa tensão, a proposta é uma redução. Para o consumidor residencial, vai ter uma redução de 6%. Então, o residencial teve uma redução agora de 26% na revisão extraordinária, e a proposta é que em abril ele tem uma outra redução de 6% na tarifa final. Essa aqui é a evolução da tarifa B1 residencial da Nova Palma ao longo dos anos. Então, até 2012, a tarifa residencial, que era bastante alta, é uma das maiores que tinham, com a revisão tarifária extraordinária ela reduziu bastante, foi a maior redução do país. E vai ter mais uma redução agora em abril, de acordo com essa proposta que está em audiência pública. As principais datas aí do processo, até agora sexta-feira é o prazo para as contribuições do processo, e a partir do dia 19 de abril as tarifas entram em vigor. Para quem quiser mais informações, né, a ANEEL disponibiliza no site uma cartilha que explica a definição das tarifas de energia elétrica, os itens de receita, etc. Bom, o segundo ponto da AP, então, os indicadores de continuidade até 2017. Os dois principais indicadores de continuidade que a ANEEL tem são o DEC e o FEC. Esses dois são indicadores médios. Então, o DEC mede em quanto tempo, em média, cada consumidor da área de concessão da Nova Palma ficou com o serviço interrompido. E o FEC mede a frequência. Quantas vezes, em média, cada consumidor ficou sem o serviço de energia elétrica. A partir desses indicadores médios, são definidos indicadores individuais. Esses individuais são relativos a cada unidade consumidora. Então, a gente tem o DIC, que é a duração individual, e o FIC, que é a frequência individual de interrupção do serviço. E temos também mais dois indicadores individuais, que é a duração máxima e as durações em dias críticos. Esses indicadores eles têm que constar da fatura de energia elétrica, tanto os limites quanto as apurações.
e sempre que o realizado ficar acima do limite definido pela ANEEL, aí o consumidor tem uma compensação na própria conta de energia. É um pouquinho do histórico, então. Esse gráfico aqui, nas barras, tem as apurações, né, o realizado de DEC da Nova Palma ao longo dos anos, e as linhas são os limites definidos pela ANEEL. Então a gente vê que de 2006 até 2009 houve uma melhoria muito acentuada, né, da qualidade do serviço prestado. Lá em 2006 tinha uma média de 24 horas de interrupção e em 2009 essa média caiu para 6. E nos últimos 2 anos o DEC piorou um pouco, mas ainda está bem abaixo dos limites definidos pela ANEEL. Até 2017 o que a ANEEL está propondo é uma redução dos limites, né? Então, se hoje são 17 horas em média, né, os limites, no final desse ciclo tarifário serão só 15 horas. Com relação ao FEC, é um comportamento até parecido com o DEC, né? Teve uma redução muito grande de 2004 a 2009, e aí 2010 e 2011 ficou um pouquinho acima de 2009. Hoje, em média, temos aí 7,74 interrupções contra um limite de aproximadamente 19. Né? Para o próximo ciclo, aí também é no sentido de melhoria contínua, né? Os limites vão ser reduzidos. No final do ciclo, o limite serão 11 interrupções médias por ano. Só para ter uma ideia de comparação com o Brasil, né? Então aqui no Brasil hoje, em média, um consumidor fica sem energia 18,5 horas por ano, contra um limite de 16. Então, na média, as empresas estão acima dos limites definidos pela ANEEL. Não é o caso aqui. E no FEC hoje, em média, a interrupção se dá 11 vezes ao ano, um pouquinho abaixo dos limites definidos pela ANEEL. Desde o ano passado, a ANEEL está publicando um ranking, né, de qualidade do serviço prestado. Esse ranking mede como a empresa está com relação aos limites definidos. A Nova Palma está bem nesse ranking, né, a 8ª colocada dentre as empresas de menor porte. São 30 empresas de menor porte. A Nova Palma é a 8ª colocada nesse ranking, e aqui é a quantidade de compensações pagas em 2010 e 2011. Né? Em 2010 tiveram 2.500 compensações com valor de R$13 mil. Em 2011 a quantidade de compensações foi bem maior, quase 12 mil compensações e R$18 mil em valor. Então acho que esses são os principais números aí das propostas para esse ciclo, né, de revisões.